Queridos alunos do oitavo ano, nossa aula de químicazinha, né? Vou relembrar um pedacinho para daí dar uma sequência na aula, né? E também comunicar a vocês, né? Vocês já estão cientes, nós estamos no quarto bimestre, então a matéria já está, bem dizer, toda lançada, né? Estamos na reta final, espero que vocês aproveitem o máximo agora, né? Porque nós chegamos no fim, né? Então, a gente já vai prosseguir com algumas matérias, pouquinha coisa agora. E, graças a Deus, conseguimos dar o conteúdo todo. Embora à distância, mas nós conseguimos dar o conteúdo todo, tá? A gente vai falar sobre noções e características dos elementos químicos. Eu vou relembrar algumas coisas, tá? E outras coisas a tia vai acrescentar um pouquinho mais, mas eu preciso relembrar para poder dar sequência no conteúdo, ok? Vamos lá. Para representar um elemento químico, costuma-se escrever ao lado do seu símbolo o nome, o seu número atômico e o seu número de massa. O átomo, por exemplo, um exemplo, o alumínio, ele tem um átomo igual a 13, que nós representamos por Z igual a 13, e o número de massa é igual a 27, ou seja, A igual a 27. Ele fica representado AL, em cima o 27 e embaixo o 13. Na parte superior à esquerda do símbolo coloca-se um número de massa e na parte inferior um número atômico, tá? Agora vamos falar de íons, cátions e ânions. Os átomos são eletricamente neutros, pois têm o mesmo número de elétrons de prótons. Os prótons estão fortemente ligados queridos alunos do oitavo ano, nossa aula de químicazinha, né? Vou relembrar um pedacinho para daí dar uma sequência na aula, né? E também comunicar a vocês, né? Vocês já estão cientes, nós estamos no quarto bimestre, então a matéria já está, bem dizer, toda lançada, né? Estamos na reta final, espero que vocês aproveitem o máximo agora, né? Porque nós chegamos no fim, né? Então, a gente já vai prosseguir com algumas matérias, pouquinha coisa agora. E, graças a Deus, conseguimos dar o conteúdo todo. Embora à distância, mas nós conseguimos dar o conteúdo todo, tá? A gente vai falar sobre noções e características dos elementos químicos. Eu vou relembrar algumas coisas, tá? E outras coisas a tia vai acrescentar um pouquinho mais, mas eu preciso relembrar para poder dar sequência no conteúdo, ok? Vamos lá. Para representar um elemento químico, costuma-se escrever ao lado do seu símbolo o nome, o seu número atômico e o seu número de massa. O átomo, por exemplo, um exemplo, o alumínio, ele tem um átomo igual a 13, que nós representamos por Z igual a 13, e o número de massa é igual a 27, ou seja, A igual a 27. Ele fica representado AL, em cima o 27 e embaixo o 13. Na parte superior à esquerda do símbolo coloca-se um número de massa e na parte inferior um número atômico, tá? Agora vamos falar de íons, cátions e ânions. Os átomos são eletricamente neutros, pois têm o mesmo número de elétrons de prótons. Os prótons estão fortemente ligados ao número de núcleo e só podem ser retirados por meio de uma reação nuclear, como aquelas que ocorrem nos reatores das usinas de geração de energia elétrica ou aceleradores de partículas, tá? Já os elétrons estão ligados no núcleo por meio de uma força mais fraca e por isso podem ser retirados relativamente com facilidade. Quem fica no núcleo? Quem fica no núcleo são os prótons e os nêutrons. Eles estão coligados no núcleo. E na eletrosfera, que é a parte que está externamente, estão os elétrons. Por isso do nome, eletrosfera, tá? Onde ficam os elétrons. Bom, quando o átomo perde elétrons, ele deixa de ser eletricamente neutro e transforma numa partícula carregada positivamente.
Lembre-se, os nêutrons, os elétrons são cargas negativas. Quando nós perdemos os elétrons, nós nos tornamos positivo, ok? Bom, o número de prótons de massa sendo maior do que o elétron. Dizemos então que o átomo está ionizado, ou seja, transformou-se num íon. Então, olha só, quando um átomo perde elétron e ele deixa de ser eletricamente neutro e transforma-se numa partícula carregada positivamente, pois nessa situação o número de prótons passa a ser maior que o número de elétrons. Próton passa a ser maior que elétron. Se elétron é negativo, próton é positivo, ele fica mais positivo do que negativo, né? Então, ele passa a ser maior que os elétrons, né? No caso, os prótons. Nesse caso, o número, dizemos que ele é um átomo ionizado, ou se num íon. Do mesmo modo que o átomo perde elétrons, também pode ganhá-los, transformando-se numa partícula carregadamente negativa. Nesse caso, o número de elétrons torna-se maior que o número de prótons. Ainda assim, ele recebe o nome de íons. Então, para diferenciar íons positivos de íons negativos, usamos os termos cátions e ânions. Cátion representam os íons positivos e os ânions, íons negativos. Fácil, né? A tia já falou disso. Para diferenciar, positivo é o quê? Cátions e negativo, ânions. Costuma-se representar um íon pelo símbolo do elemento com a carga elétrica que adquiriu indicada à direita, na parte superior do símbolo do elemento. Assim, um átomo de sódio, quando perde o elétron, ele vai ficar o quê? Positivo. Então, vai ficar Na e um mais em cima do Na. Muito fácil, né? Na, significa o quê? Sódio. Aí, no caso, o cloro, por exemplo. O cloro, ele é possível que um átomo perca ou ganhe mais de um elétron. Mas quando, por exemplo, um átomo de alumínio perde 3 elétrons, ele se transforma num cátion, certo? Então, cátion 3. O 3 fica lá em cima. Quando o átomo de oxigênio ganha 2 elétrons, quando ele ganha, ele se torna ânion, fica O2 menos. O O, 2 em cima e o menos pequenininho. O 2 é pequenininho e o menos também. Então, não tem dificuldade, né? Então, eu gostaria de vocês definir como trabalho de casa. Eu estou passando agora. Eu quero que, porque não tem como eu passar o exercício, pela plataforma da Plural, escrevendo, porque a tia está sem internet. A tia está sem internet desde quarta-feira com probleminha na internet, então não tem como, né, a tia passar um trabalho para vocês agora. Mas a tia está usando o raciocínio lógico. Então a tia quer assim, ó, defina. Número 1, defina. Letra A. Íons. Letra B. Cátions. Letra C. Ânions. Número 2. Como estão representados os elementos químicos na tabela periódica? Número 3.
caracterizam. Letra A, isótopos. A tia vai falar ainda, tá? Letra A, isótopos. Foi? O que a tia vai falar agora? Letra B, isóbaros. Pergunta: diferencie massa atômica de massa molecular. Tá bom? Isso aí é o exercíciozinho. Como é que a tia vai fazer? A tia vai mandar o gabarito para vocês, tá? Mas não hoje, quando vocês estiverem assistindo essa aula, vou mandar depois, tá? Agora a tia vai falar sobre isótopos, tá? Só para vocês saberem que a tia tem que falar. Depois vocês vão pesquisar e saber direitinho, né? Na natureza, existem átomos de um elemento químico, do mesmo elemento químico. Ou seja, tem o mesmo número atômico, mas com diferentes números de massa. Esses átomos são chamados de isótopos. Entendeu? Então, eles têm diferentes números de massa. Tá? Aí agora a tia vai falar sobre o outro, né? Agora, os isóbaros são átomos diferentes números atômicos, ou seja, elementos químicos diferentes podem ter o mesmo número de massa. Eles são denominados isóbaros, tá? Massa atômica. Vocês vão ter que pesquisar massa atômica e massa molecular, tá? Aí, massa molecular é a soma da massa atômica de um composto levando em conta a quantidade de cada elemento presente nele, tá? Massa dos números entre vários isótopos que são encontrados na natureza, tá? Então, queridos estudantes, meus amores, por favor, façam o exercício que a tia passou, né? Faça uma pesquisazinha básica entre massa atômica e massa molecular. Assistam de novo a aula, né? Faça o exercício como a tia solicitou e a tia vai mandar depois o gabarito, tá bom? Então, fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Beijinho carinhoso.